Olá, meu nome é José Henrique Lorenzinho, sou nutricionista cognitivo e hoje eu vou apresentar as 4 coisas que eu mais gostaria de ter sabido quando eu tinha 20 anos. Na verdade, essa história começa ao redor dos meus 18 para 19 anos de idade, porque os meus amigos decidiram o que eles iam cursar muito antes de mim. Então, eles saíram, foram estudar fora, eu fiquei aqui numa cidade pequena, sem meus melhores amigos da época, eu fiquei sozinho. E com o passar do tempo, eu comecei a ganhar muito peso por conta das hérnias de disco que eu desenvolvi na época. Eram 2 hérnias de disco lombares que me deixavam imóvel, então eu ficava em casa comendo, engordando e eu não fazia nada. Eu não tinha um direcionamento na época, né? Não tinha nada disso. Então eu comecei a ganhar muito peso que eu precisei perder depois. Quando eu estava, inclusive, nessa cozinha, teve uma situação que eu fui pegar um biscoito e a mãe disse: José, tu tá gordo. E ela tinha razão, cara, eu tava engordando bastante. E isso ligou 2 fiozinhos no meu cérebro que fizeram com que eu percebesse que estava gordo e precisava emagrecer. Cara, eu comecei a fazer dieta de um dia para o outro, assim. E eu fazia 3 refeições, davam 2 sanduíches e um almoço simples, que eu não podia repetir. Eu só estabelecia a regra, né? Eu não sabia o que fazer de alimento. Eu só estabelecia uma regra. Eu tenho um sanduíche de manhã, um à noite, eu tenho um prato no almoço. Acabou. Se eu estivesse roncando o estômago à noite, eu não comeria antes de dormir. E eu comecei a perder peso, perder peso, perder peso. Até que em uns 4 meses aproximadamente eu tinha perdido quase 20 quilos, assim. Então eu era um jovem de 1,75 m, passando de 75 para 55 quilos, às vezes até um pouquinho menos, a depender da pesagem. Isso eu tinha 19 anos. Eu estava sozinho, isolado, sem amigo algum. E a única preocupação que eu tinha na época era o alimento, era o que comer. Eu comecei a ler sobre isso, me interessar sobre o assunto, mas eu não tinha mais nada acontecendo na minha vida. Eu não tinha decidido o que eu ia estudar, o que eu ia fazer. E então eu ficava lendo sobre nutrição, sobre nutrientes, sobre o que os alimentos faziam no corpo e tal. Então, todas as leituras bem bobas, assim, sabe? Leitura de revista, coisa que não mostra muito, mas naquela época era o que tinha. E eu mergulhei naquele tema a ponto de virar uma obsessão. Demorei aproximadamente um ano e pouco para decidir o que eu estudaria, e aí eu disse, cara, vai ser nutrição mesmo, eu vou cursar nutrição. Quando eu tinha 20 anos, eu entrei no curso. E logo na primeira aula, aquilo me tomou assim, de uma maneira que eu disse, cara, é isso que eu vou fazer. É isso que eu quero entender, que eu quero aprender, é isso que eu vou seguir. E era uma explicação bem simples, né? A minha professora, logo que ela entrou na sala de aula, era obesa. Então imagina a ironia, né? O cara entra na primeira aula de nutrição, quando a professora passa a porta assim, ela quase passa na porta. E eu fiquei curioso e tal, e ela falou, não, desenvolvi tiroidite de Hashimoto, então por uma ausência de T3 e T4, meu corpo está produzindo absurdamente TSH e só nas siglas eu já fiquei curioso para saber mais como funcionava aquilo. Eu, naquela época da minha vida que eu estava sozinho, eu tive uma pessoa que me instruiu a começar a fazer academia, que era um amigo da família, uma pessoa que foi muito importante naquele período, porque eu, sozinho, sem amigos, ele me acolheu. E ele me chamava para jogar xadrez com ele. Nós jogávamos xadrez por horas. E um tempo depois, logo antes de eu entrar na faculdade, essa pessoa morreu. Eu fiquei sem a minha única fonte de instrução direta. Mas foi a pessoa que me disse, vem lá e vem treinar. Muitos anos depois eu fiquei sabendo que a ideia foi da mãe. A mãe disse para ele, porque eu ouviria mais ele do que a mãe, né?
E aí eu comecei a fazer academia e me interessar por como que eu iria recuperar o meu peso sem ganhar gordura. Essa era a ideia básica, assim. Então, comecei a academia, comecei a ler sobre pré e pós-treino, o que eu poderia comer, o que eu não poderia comer. Na época, tudo isso era confusíssimo, existia uma série de regrinhas que já caíram por terra, ainda bem, e que eu precisava derrubar também durante os meus estudos. E qual que é o maior problema? É que não havia um direcionamento. Quando eu estava com os problemas que eu estava passando na época, esse amigo me acolheu, ele me instruía de coisas absurdamente importantes. Além de ter me sugerido começar a treinar a pedido da minha mãe, ele me mostrou uma coisa que foi absoluta, absoluta, que guiou o resto da minha vida, que foi: todo mundo para ouvir quem sabe sobre o que diz. Ele era uma pessoa que dominava diversos assuntos, conseguia ler algo e explicar absurdamente bem sobre aquilo, mas eu percebi o quanto verdade era isso, que fez com que eu me interessasse em estudar, em ler, em aprender sobre coisas. Antes disso eu não tinha essa ideia de que pessoas param para ouvir quem sabe sobre o que diz. E eu comecei a ler diversos livros, revistas, ver séries e filmes e me interessar por adquirir conhecimento mesmo que eu não tivesse uma direção para ele. E isso fez com que quando eu entrasse na faculdade, eu me tornasse aficionado por aquele conteúdo, por aprender, por ter aquele conhecimento. Eu não pensava ainda em ganhar dinheiro com a nutrição, nem nada disso, eu só queria aprender e aprender para mim, para resolver o meu problema. Conforme eu fui resolvendo o problema da anorexia, eu deixei de ser um jovem anoréxico, fui me aficionando pelo controle alimentar, pela, pela, pela alimentação em si. E porque havia muita regra imbecil, cara, tem que comer de 3 em 3 horas, não pode comer carbo à noite, tu não pode, né? Porque ainda tinha o lance do ovo, né? Do absurdo do colesterol. Eu sabia que essas coisas não faziam o menor sentido, porque tinha uma lógica que era ferida ali, que era: por que o corpo não pode ter carboidrato à noite se o fígado e a própria musculatura funcionam como um tanque de gasolina? Se está vazio, tu vai encher, só não pode transbordar, né? O resto não me importa. Então eu fui me interessando por essas ideias, fui estudando, desenvolvendo conhecimento a partir dali, mas por quê? Porque alguém me disse que todo mundo para ouvir quem sabe sobre o que fala. E aí eu comecei a entender sobre esse assunto. E quando eu conversava com as pessoas sobre isso, elas paravam para me ouvir, elas demonstravam interesse. Então essa foi a primeira coisa que eu gostaria de ter sabido quando eu tinha 20 anos, e essa de fato alguém me apresentou. Só me apresentaram umas que eu demorei mais 10 anos para aprender. Por que eu tive anorexia? Eu queria chamar a atenção. Eu era um garoto jovem, gordinho, que não tinha um físico nem um pouco interessante ou chamativo. Na época, as pessoas não treinavam, faziam tanta academia quanto fazem hoje, né? Hoje tu vai pra academia, uma metade que tem lá é jovem, de 16, 20 anos, é gurizada que tá treinando, né? Na época não tinha isso. Mas eu precisava que alguém tivesse me ensinado naquele período que seria muito mais útil, produtivo na minha vida, me preocupar com o homem que eu construiria do que com aquilo que eu buscava. E que a anorexia foi uma parte disso, porque eu tive anorexia para chamar a atenção, porque o meu corpo não chamava a atenção. Eu pensei, quem sabe magro eu chamo, que eram moças. Eu queria ter uma moça, eu queria namorar quando eu era jovem. E eu não era nem um pouco interessante em nada, e eu achava que apenas o amor do meu coraçãozinho bastasse. E é óbvio que isso não faz a menor diferença. Nós temos aqui na sala duas moças de 20 e quantos anos? 23. E 23 anos, e eu posso garantir depois dos
15 anos que passaram desde aquela época, de que o amor do coraçãozinho do homem não faz a menor diferença nisso. É o homem que o homem constrói. Só que ninguém me falou, quando eu era jovem, que o homem que eu construiria era mais importante do que os meus sentimentos. O homem não tem o direito de sentir que nem a mulher tem. A gente não tem essa liberdade de sentir e expressar tudo o que sente e fazer isso quando a gente não tem, inclusive é mais contraprodutivo do que produtivo. Ninguém me mostrou isso, né? Porque eu gostaria de ter sabido que se eu focalizasse na construção de um homem de valor, isto é, o valor é o que é raro, é o que é construído. Então, se eu focalizasse em construir um homem que tivesse habilidades diferentes, que fosse útil para as pessoas, que soubesse se comunicar, que tivesse objetivo e todos os dias trabalhasse por esses objetivos, eu seria muito mais interessante do que os sentimentos que eu achava que expressando eu encontraria alguém. Essa é uma coisa que eu gostaria de ter sabido aos 20 anos, que teria feito toda a diferença na minha vida. Focaliza no homem que tu pode ser, não na relação, não em ter alguém. Pelo contrário, não busque ninguém. Busque o que tu podes construir em primeira instância, em primeiro grau, em prioridade. Todos os teus dias têm que ser focalizado no homem que tu estás construindo, que tu podes construir, que tu queres ser. Nomeiem como quiserem, descrevam como quiserem. A ideia é a mesma. A ideia de tu te tornares alguém por ti mesmo é a mesma. Isso não muda. E eu queria que tivesse me ensinado isso. Ninguém falou. A terceira coisa, e essa eu demorei muito mais para aprender, que é se exponha. Porque o jovem tem isso, né? De que ele vai, só quer sair de casa se aquela interação que ele vai ter seja imediatamente útil com pessoas que vão agregar na vida dele. Então, eu não vou para essa festa porque eu não gosto dessa gente. Eu não quero fazer isso porque eu não quero ser visto. Eu não vou para esse lugar por conta das pessoas que frequentam. Imbecilidade. Imbecilidade. Isso é típico do jovem obtuso. Jovem obtuso, como eu era, é aquela pessoa que vive para dentro, que vive fechada dentro dela mesma e naquilo que reforça o pensamento que ela já tem. A melhor coisa que eu fiz depois de velho, depois dos meus 32 anos, foi ir para bar do estudante, com jovem de 20 e 22, porque ali eu vi o que era diversidade, o que eram coisas que eram muito diferentes daquelas que eu vivia, que eu conhecia. Então, a terceira coisa é se exponha. Corra riscos, faça coisas novas, que tu tens medo e nojo de fazer. Vá para um lugar com gente que tu acha que não tem valor nenhum. Gente que tu julgas que sejam inferiores a ti de alguma maneira, que não vão contribuir com a tua vida. E começa a conhecer essas pessoas. Se abra para ouvi-las e ver as suas histórias. Porque eu só pude fazer isso depois de velho. Eu só tive consciência de fazer isso depois de velho. E aí, quando eu ia para os bares do estudante, e eu prestava atenção no que as pessoas falavam, na vida que elas haviam vivido, elas tinham vivido muito mais do que eu, 10 anos mais velho. Porque elas se expuseram. Elas viveram coisas, elas fizeram coisas, elas aceitaram coisas. Então, se expor, correr riscos, conhecer pessoas, ir para lugares diferentes, é a terceira coisa que eu gostaria de ter feito quando eu era jovem e eu não fiz. E a quarta coisa que eu gostaria de ter sabido quando eu tinha 20 anos, gente, isso teria mudado todo o jogo para mim, vive aquilo que está acontecendo. Vive o que há para ser vivido enquanto estás vivendo. Simples assim. Não fica esperando uma coisa melhor acontecer para que tu faças uma outra coisa melhor e esperar tudo se alinhar, sabe? Esperar os astros se alinharem para fazer uma coisa na tua vida. E se eu soubesse disso, eu estava muito à frente em ter idade. Porque eu teria
vivido. Vivido. Eu teria ido para festas, quando era a época de ir para festa, eu teria conhecido pessoas quando era conhecer pessoas, mesmo que eu não fizesse a menor ideia de como fazer, mas eu simplesmente teria feito aquilo que era possível fazer. Eu sempre esperei que eu veria um momento melhor para fazer uma coisa que eu desejasse fazer naquele momento. O que me privou de muitas oportunidades, de muitas experiências que eu tive que compensar depois, porque eu não tinha passado por uma fase, ou seja uma fase de exposição, seja ter aceitado que aquilo que eu tinha no momento, bom ou ruim, era o que eu tinha. Tanto que a coisa mais dentro disso que eu fiz, e não foi objetivamente falando, não foi sabendo como eu estava agindo, foi eu ter aproveitado o momento da anorexia para estudar, para aprender, porque é o que eu tinha. Mas essa foi uma situação, e foi a que mais deu certo na minha vida, que mais me trouxe renda, me trouxe contatos, mais me guiou depois. Agora pensa se eu tivesse das demais coisas da minha vida que aconteciam naquele período, enquanto eu era um jovem que tinha anos e anos pela frente, eu tivesse simplesmente sabido. Enquanto as coisas aconteciam na minha vida, eu disse, ok, é isso que eu tenho agora, mesmo que não seja perfeito, eu vou fazer. Sem esperar que seja perfeito. Eu só vou fazer porque é o que eu tenho. Isso teria mudado todo o jogo para mim. Hoje, depois de vários anos, eu não preciso mais disso. Mas eu precisei me condicionar, precisei aprender. Então hoje nós estamos aqui gravando vídeos para o YouTube e eu tenho certeza que esses vídeos serão muito diferentes daqui a um tempo. Eles vão ser aprimorados, mas eles só vão ser aprimorados porque eu me expus a começar com aquilo que eu tinha em mãos. Do jeito que eu tinha, perfeito, bom, bonito ou não. Ah, isso deu certo, isso não deu certo. Não tem problema, porque eu vou continuar fazendo, aprimorando no percurso. Porque eu teria feito aquela coisa que, na verdade, hoje é uma informação que circula bastante, que as pessoas têm que aproveitar o percurso, né? Embora falem mais do que façam, porque aproveitar o percurso significa utilizar daquilo que tu tens no momento para treinar comportamentos. Porque qualquer situação da vida pode servir para treinar comportamentos. Um exemplo simples. Há um tempo atrás, eu saí de um bar com umas pessoas, com umas meninas que eu tinha conhecido, e aí eu deixei a menina dirigir meu carro. Ela dirigiu o Audi, e ela estava mais bêbada do que eu, e ela passou umas 40 tartarugas assim, em sequência, e furou 2 pneus e amassou 2 rodas do Audi. E aí nós tivemos que parar num posto de gasolina, fazer a troca do pneu para tentar seguir pelo menos com um pneu step, até eu poder levar todo mundo para casa e depois guardar o carro para no dia seguinte resolver o problema. Só que uma coisa que eu pensei naquele momento foi em como manter minha calma, como buscar a resolução do problema e como deixar as meninas tranquilas, porque a menina se sentia culpada, né? E eu precisava apenas, tipo, ok, não tem um ser homem nessa situação, dado que é o que eu tenho no momento. E foi, no final das contas, uma noite interessante, foi divertida. Custou R$ 13.100 no concerto das coisas? Sim, custou. Mas foi divertida. Por quê? Nessa época, eu já sabia aproveitar aquilo que eu tinha, enquanto eu tinha, do jeito que eu tinha. E utilizar disso para treinar comportamentos, utilizar a minha construção, que é uma coisa que se relaciona ao primeiro tópico. Focaliza no homem que tu podes construir, na pessoa que tu pode ser. Coloca isso em evidência em primeiro lugar. Não o namoro, chamar a atenção de mulher, porque isso não é importante. É o homem que tu podes construir que tem que ser a prioridade. Então, conforme eu fui vivendo, arriscando, aprendendo, eu fui chegando a esses 4 tópicos que são bem simples, na verdade. Eu não sou a primeira pessoa a falar sobre isso.
Talvez contando a história do meu jeito eu seja a primeira, porque a história é minha. Mas a ideia é muito básica. A ideia é que tu tens que dar atenção a ti, a construir o teu futuro. Tu precisas deixar o teu ego, aquilo que as pessoas chamam de ego, para trás, para que tu possas conhecer pessoas diferentes de ti, mesmo que tu aches que elas não têm nada para te ensinar. Tu precisas te expor, correr riscos para construir a tua vida. E cada coisa que tu passares no caminho, desagradáveis ou não, devem servir para esse primeiro. Simples assim. Então, gente, se vocês assistiram o vídeo até aqui, por favor, comenta se vocês passaram por coisas assim, tiveram instruções como essa, ou se faltou alguma dessas, e qual instrução que mais pode ter feito a diferença na vida de vocês depois que esse período passou. Se vocês têm 20 anos e estão utilizando desse material para guiar a vida de vocês, melhor ainda, comenta, eu leio todos, e ainda vocês têm a possibilidade de conversar comigo, que a gente deixa o link do meu WhatsApp aqui, então vocês podem me chamar, podem contar coisas pessoais, caso não se sintam confortáveis de escrever nos comentários. A gente pode continuar esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Até!